José Francisco Mansur, advogado renomado que vive o direito desportivo há muito tempo, inclusive estudou com André Sica, que foi o advogado do Manchester City, do Grupo City, nesse processo de negociação para poder selar um acordo com o Esporte Clube Bahia. Ele trouxe uma reflexão muito oportuna, muito interessante e que vale a pena ser exaltada nesse momento de dúvidas, mas também de convicções com relação ao futuro, com relação àquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. É natural que a gente traga as nossas indagações, as nossas dúvidas, os nossos receios, nosso temor. É natural que estejamos ansiosos por colher resultados já a curto prazo, mas eu acho que há de se convir que a tendência é que o Bahia seja triunfante de maneira recorrente e frequente com o avançar do projeto do Grupo City. A gente vai trazer aqui uma análise muito precisa sobre a lei da SAF, o crescimento desse modelo de gestão e como isso pode contribuir, inclusive, para que muitas associações evoluam. É importante, inclusive, trazer comparações entre times como Bahia e Fortaleza, na mesma região, que acaba guinando o outro para cima. Enfim, vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal, que no caminho vocês vão entender. Deixa o like, bora lá. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. José Francisco Mansur já está na sua tela, participação muito interessante para o Sports Market Makers. Inclusive, abraço para a rapaziada que conduz esse projeto sensacional. Vamos ver aí o que ele falou. Aí, primeiro, a SAF é um instrumento de obtenção de recursos novos, mas traz consigo toda uma norma de governança para você pôr o recurso, né? Uhum. No modelo associativo, a distribuição tem que ser política. Eu tenho 10 cadeiras no conselho, esse partido vai indicar o diretor de futebol. E aí, de repente, esse diretor de futebol não é a pessoa mais qualificada, e vai um desse para o marketing. Do que tem 7 cadeiras no conselho, vai para o marketing. E do que tem 5, vai para o financeiro. Às vezes não é nem não trabalha com finanças, mas ele é do partido. Uhum. Então, isso tudo precisa ser discutido. E a SAF está fazendo essa discussão. Eu acredito que a SAF, primeiro, ela não é obrigatória. Então, o clube tem toda a prerrogativa de se manter como associação. Mas ela vai causar um movimento de melhoria da gestão até das associações. As associações, de alguma maneira, vão importar conceitos de governança da SAF. Então, mesmo quem faz questão de se manter como associação, e é justo ser associado. Sim. Porque aí eu falo dessa oligarquia, mas se essa oligarquia não quiser, não vira SAF. Quem aprova a SAF é a Assembleia Geral do Associado, né? Então, se ele se mantém assim nesse posicionamento, e é assim que a lei diz, então nós temos que respeitar, mas que o próprio clube olhando para o vizinho. Então, o fenômeno que a gente está vendo no futebol carioca, futebol carioca que agora você vê o futebol carioca em semifinais de Libertadores, em semifinais de Copa do Brasil, na posição que nunca devia ter deixado de ter, pelo que é o futebol carioca no contexto do Brasil, quer dizer, como que poderia a gente ver o futebol carioca com um clube hegemônico e outros 3 lutando praticamente para sobreviver? Não, hoje a gente tem, e é um processo que foi motivado. Mesmo os que não são SAF, estão ali de alguma maneira sendo, porque o produto se constrói assim. Você for olhar historicamente, o melhor momento da história do Grêmio é logo depois de um tricampeonato do Inter brasileiro. Tá. O melhor momento da história do Atlético é depois de um momento muito forte do Cruzeiro no âmbito nacional. Então, existe uma coisa de que o rival te empurra para cima. E você, sendo SAF, você mesmo pode empurrar a associação para cima. Afora os casos de clubes super saneados, exemplo de gestão associativa que é o Atlético Paranaense, e pode, às vezes, falar, não, eu tenho condição de dizer a um investidor, compre aqui um pacote de 10% das ações, porque você vai investir no meu negócio que eu já te provei que eu faço a gestão boa. A maioria... Cara, essa situação de um levar o outro pra cima é muito real, né? A gente tem visto agora isso com Bahia e Fortaleza. Pode negar, falar que não e tudo mais, mas a cobrança em cima do Bahia, por parte do torcedor, aumenta ao ver o Fortaleza acima hoje, né? Não só nos últimos anos indo pra Libertadores, mas olhando na tabela de classificação do brasileiro hoje. Isso é um fato. Isso é um fato, cara. E o fato do Bahia ser SAF hoje, e isso está propiciando grandes contratações, uma campanha um pouco mais sólida e consistente no brasileiro, e uma perspectiva de um futuro muito mais vencedor, faz com que o Vitória da Bahia, que repeliu o assunto de SAF no Conselho Deliberativo, que Fábio Mota, que batia tanto na tecla, inclusive brincava com isso, falando de Tostão contra Milhão e etc, etc, agora ceda e queira discutir sobre SAF, porque está vendo que o seu rival aqui do lado tem uma perspectiva de futuro muito melhor, mas muito melhor mesmo. É uma outra realidade, né? Algo completamente distinto.
Então, um vai puxando o outro, isso daí é evidente. Em dos casos, não. O investidor fala, não, ou eu tenho controle, ou eu não tenho nada, porque eu não vou deixar na mão de quem causou esse superendividamento e tal, eu quero eu controlar. Mas o clube, eu ouvi falar, eu vi o Fortaleza ontem, hoje eu ouvi o presidente do Fluminense falar que não abre mão do controle, e é uma prerrogativa. Então existem modelos para todos os lados. E vai haver aqueles que vão partir direto para IPO. Inclusive, o presidente do Fluminense usando o Bahia como parâmetro, como exemplo, né? E citando isso. Essa aspa, porque o Bahia é um exemplo, né? Porque o modelo com o Grupo City é bom, independente de ser o Grupo City, ele acha interessante, né, ter um grupo com essa expertise sendo o controlador. Eu acho que Corinthians e Flamengo podem pensar nessa alternativa. Aí vai dizer que se o time do povo colocar um pacote de ações para o povo comprar na bolsa, vai deixar de ser time do povo? O Corinthians pode dizer, nunca vai ter um John Textor no Corinthians. John Textor, eu tô falando, um Ronaldo. Sim, sim. Nunca vai ter um dono, um controlador. É do povo. Mas você pode partir para um trabalho de anos, porque para fazer conformidade B3 é anos, para um dia você chegar numa bolsa de valores e vender as ações e super capitalizar com bilhões de reais, às vezes até mais do que a dívida que o Corinthians tem, e colocar o Corinthians no patamar. Corinthians, Flamengo, São Paulo, esses grandes, 12 grandes brasileiros, de competir de igual para igual com os grandes clubes da Europa, porque a gente tá vendo nas apostas, voltando nas apostas. Tudo que a gente se propõe, a gente é muito grande. O Brasil nas apostas é um gigante. Por quê? Porque tem um mercado consumidor gigante. Então, por que naquilo que nós somos 5 vezes campeões mundiais, a gente tem que aceitar que a gente é menor que o Portsmouth? Todo respeito ao Portsmouth, mas não dá para conversar. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Como é que um clube como o Flamengo, Corinthians, São Paulo perdem jogador numa disputa salarial com um time da Grécia? A economia grega não dialoga com a economia brasileira sobre nenhum aspecto. E o futebol grego, infelizmente, não dá para dialogar com o futebol brasileiro. Então a gente precisa parar de aceitar isso como normalidade e entender que o futebol brasileiro pode mais. E a SAF fura esse teto. Porque as associações, você tem o limite, você tem patrocínio, venda de direito de TV, bilheteria, e o que fechar contas tem que vender atleta, cada vez mais jovem. E aí nossos jovens estão sempre com a camisa do Real Madrid porque estão vendo os nossos jogadores cada vez mais cedo indo para lá. A SAF fura isso porque ela te dá a possibilidade de negociar um pacote de ações. É só sobre isso, é sobre dinheiro a questão da SAF, não é um questionamento do mundo cartolarial. Também mas é muito mais sobre da onde você vai trazer dinheiro novo no futebol brasileiro. E a última janela mostrou a quantidade de dinheiro novo no futebol brasileiro, trazendo mais público, mais renda, porque o cara quer ver o grande atleta, né? Sim. Então, é um processo importante da SAF. E acho que muito do que o Mansur falou cruza com que uma frase que o Mota usou aqui, né? A SAF não é fim, a SAF é meio. E ela é um meio para você trazer mais governança, Perfeito. trazer mais processo, trazer mais planejamento, na visão financeira sustentável a longo prazo. E dinheiro. E capital, claro. Você cria mecanismos que tornam, a gente sempre fala isso, né, a classe de ativo viável aos olhos do investidor. Né? Aqui a gente está na Faria Lima agora, né? A Faria Lima está olhando para o futebol pela primeira vez como uma classe de ativo viável. Né? A gente dando spoiler aqui do nosso projeto com o São Paulo, ele é um projeto propiciado justamente por isso. O São Paulo tem entendido uma pressão externa de evoluir em termos de governança para conseguir atrair capital de uma forma diferente. Legal. Não necessariamente fazer uma SAF, mas vou atrair capital, mexendo na minha governança, sendo mais disciplinado financeiramente, porque eu entendi que se eu não fizer isso agora, a forma de fazer futebol no Brasil mudou, ponto final. Se eu não mudar agora, eu vou ficar para trás. E corajoso, né, fazer isso, porque às vezes você vai viver um momento de contenção financeira. Então, mas eu tenho muita esperança que a história vai fazer justiça, se isso acontecer, como fez ao Bandeira de Melo. Perfeito, como fez com o Paulo Nobre. Como fez com o Paulo Nobre. Vai fazer com Belintani, assim, você pode odiar Belintani, mas eu acho que você vai ter que assumir isso, né? No final das contas, lá no futuro, quando as coisas já estiverem, né, consolidadas e vai conquistando títulos relevantes e tudo mais, ele vai ser lembrado como o cara que ajustou as contas, né? Apesar de ter cometido também seus erros. De falar, olha, a gente realmente passou alguns anos onde a parte esportiva não foi tão, porque a não ser que você consiga ter uma competência muito grande de montar com pouco dinheiro, e às vezes acontece, tomara que aconteça, né? Mas de dizer, olha, mas também depois daquilo a gente colheu. Então eu elogio a coragem de fazer isso. Ainda mais num ambiente tão politizado. A questão política de São Paulo é fortíssima. Sim. Assim, eu fui conselheiro, é gravíssimo. E ter a coragem de chegar e falar, não, nós vamos fazer um planejamento financeiro onde a gente vai gastar só isso aqui. E às vezes só isso aqui não vai ser suficiente para fazer aquele investimento em reforços para chegar contra quem está investindo muito mais. Às vezes ser SAF, se o São Paulo fosse, eu conheço São Paulo, acho que vai ser muito difícil São Paulo ser SAF, pelas forças políticas lá de dentro e a importância dessas pessoas, mas às vezes você fala, olha, é o que nós temos sem ser SAF, mas para conseguir daqui 5 anos poder olhar e falar, agora nós estamos com um fluxo, uma condição de receber investimento e de poder, tomara, tudo que nós, os 27 milhões de São Paulinos, não é esse? Nós somos 27 milhões? 22. Eu sei do meu time, dos mais de 30, 35, quase milhões. Dos 27 eu conheço uns 26 milhões. O que nós, São Paulinos, queremos eu acho, os que não são, mas que conseguirem olhar um pouco mais adiante,
é um dia ver o clube um pouco menos pressionado por essa dívida que acabou ficando muito grande, né? Tá aí, rapaziada. Entrou nessa seara aí, querendo ou não, do São Paulo, né? Mas eu acho que a análise foi feita de maneira muito precisa, né? Uma reflexão que vale a pena, assim. Eu bato muito nessa tecla, nesse discurso de que um vai guiando o outro, e a gente vive a realidade, a gente como torcedor quer superar e quer passar por cima e tal, não sei o quê, mas no final das contas é bom para todo mundo, né, cara? Porque o nível de exigência aumenta, a gente vive tensões por conta disso, mas a tendência que o que a gente vem a colher é muito positivo, né? Então, vamos seguir nessa toada aí. Sports Market Makers, muito bacana, muito legal, com o José Francisco Mansur. Galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?